Thaís Bezerra e Pedrito Barreto são, em Sergipe, os dois nomes que passaram mais tempo publicando coluna social. Dois jornalistas da maior importância. Mais velho que Thaís, Pedrito começou a trabalhar na década de 60 do século XX. Foi marcante a sua atuação nos anos 60, no início dos anos 70, interrompeu a sua atividade durante uma temporada que viveu no Rio de Janeiro, voltou e continuou trabalhando no gênero. Reconhecido como promotor, organizou várias festas junto com outros colunistas sociais, como Clara Angélica, e marcou a sua passagem por um estilo de crônica social que sempre celebrou a elite sergipana. Neste depoimento memorialístico, Pedrito Barreto nos fala sobre a sua família, as origens familiares e também sobre a sua vida de estudante, a sua passagem pela escola. Vamos ouvir Pedrito Barreto. Olha, eu nasci no Rio de Janeiro em 26 de abril de 1945. Hoje, nesse momento da nossa conversa, eu tenho 75 anos. Em abril, dia 26, então 76. Sou filho de Pedro Barreto de Andrade e Maria de Lourdes Lima Barreto. Nasci no Rio em 1945 e em 1949 vim morar em Aracaju. Pedro Barreto de Andrade Filho, Esther Dantas Vieira de Andrade e Pedro Barreto de Andrade. Era o mesmo nome do meu pai, Pedro Barreto de Andrade, Odete Lange de Lima, Lange, Odete Lange de Lima, e Carlos Lima. As raízes deles são Capela e Simão Dias. Agora, para lhe dizer exatamente agora onde cada um nasceu, no momento eu não sei lhe dizer. Capela e Simão Dias, isso mesmo, Rio de Janeiro é. Foi onde meus pais se conheceram, foi no Rio de Janeiro, e depois então foi que viemos morar em Aracaju. Somos 5 filhos. Mário Carlos, o mais velho, Roberto, o segundo, depois Hierânia, com a letra H, Hierânia, eu e Sérgio, o mais novo. Eu vim para o Rio de Janeiro com 3 anos de idade, em 1949. E aqui fiquei até 1971, estudando, trabalhando, e depois é que voltei para o Rio, para concluir meus estudos, em 78. 71, aliás. Lembro muito. Engraçado que às vezes eu fico imaginando como é que eu, com aquela idade tão pequena, 3 anos de idade, até os 3 anos eu tenho tantas lembranças. Lembro de uma casa alta, uma escadaria muito alta, lembro da rua, da calçada, lembro-me de um cinema, eu no braço da empregada, ela assistindo um filme, eu vendo a tela do cinema, ou aquele morador de rua, um armazém da esquina, lembro até do nome do dono, seu Matias. Eu lembro, tenho muitas lembranças boas, interessantes daquela época, até os 3 anos de idade. Olha, eu sei que eu nasci no Catete, o bairro era Maria da Graça, lembro, sim, muito. Viemos morar, a princípio, os primeiros dias, na casa da minha avó, Esther Dantas Vieira de Andrade, na Rua Estância. Logo depois nos mudamos para a mesma Rua Estância, foi onde nasceu meu irmão, Sérgio, mais novo, que minha mãe já veio do Rio de Janeiro grávida. Moramos em vários lugares. Meu pai não tinha casa própria, então vivia muito se mudando de casa em casa. Moramos no Grajeru, moramos na Rua Siriri, Rua Lagarto, vários locais em Aracaju, antes de ir para o Rio de Janeiro. Ele tinha começado os estudos e aquela coisa de jovem, ele deu uma paradinha nos estudos. Quando foi para o Rio, conheceu minha mãe, ela o incentivou bastante e ele voltou a estudar. E, enquanto ele estudava, ele também era representante do Instituto Pinheiros de Medicamentos. Ele trabalhava de dia e, à noite, ele fazia faculdade. No Rio de Janeiro foi. Ele veio para Aracaju, ele veio ao convite daquele político, Leite Neto. Então, ele já veio assumir uma secretaria, assumiu vários cargos aqui no Estado e também advogava, também político. Foi deputado 4 legislaturas e também advogava. Chegou depois a ser desembargador, só nós mesmos. Tinha que trabalhar também dentro de casa, sabe? Encerar a casa, limpar jardim, tudo isso nós tínhamos essa obrigação de fazer, para poder ter algum benefício. Era como se fosse uma troca, trabalho para ter direitos. Era. Isso na infância. E depois, adulto, quando comecei a trabalhar e ganhar dinheiro, tinha que dar uma participaçãozinha financeira em casa também para ajudar. A união boa, o carinho, tudo isso para mim foi muito importante. E às vezes eu fico pensando, será que eu gostaria de ter tido uma família diferente da que eu tive? Não. Para mim foi ótima família. Eu me senti muito bem o tempo todo. Ao chegar aqui, eu era muito criança, 3 anos de idade. Então, para mim,
nada aconteceu. Para mim, eu só via os vizinhos, os parentes, eram só as lembranças que eu tenho daquela época, sabe? Me lembro da rua Estância, que era uma rua cheia de poeira, não era calçada, um carro passava, levantava aquela poeira enorme. Lembro do calor na época aqui em Aracaju, coisas desse tipo eu lembro muito bem. Antes de voltar para o Rio de Janeiro, eu fui passear. Aí aquele mundo novo deslumbrou, shows, cinema, tudo aquilo que a gente não tinha em Aracaju. Aí eu pensei, é para aqui que eu quero voltar, aqui que eu quero morar. Nasci aqui e vou ter que voltar para cá. Então, quando eu voltei para lá, em 1971, eu interrompi meus estudos de Direito aqui em Aracaju e fui para o Rio. Foi uma luta, viu? Trabalhei muitíssimo, feito um louco, para poder pagar a faculdade, era muito caro, e eu me mantendo, sem ajuda de pai nem nada, que eu não queria. Se eu fui, eu tinha que me assumir. O meu pai era contra. Ele achava que a esposa tinha que ficar em casa para não ser beneficiada pelo Estado. Na época, todo mundo trabalhava no Estado. Ele não queria a esposa dele assim, não. Queria que fosse tudo certinho para ninguém nunca falar mal dele nesse sentido. Dois, ele era mais o bonzinho, sabe? Ele é aquele que chamava minha mãe na hora que fazíamos alguma coisa mal feita. Quem dava o tapinha na gente era minha mãe, sabe? Ele ficava com a moral lá em cima e ela era a carrasca. Mas os dois tinham muita autoridade, porque ele chegava em casa do trabalho e ela ficava com a gente o dia todo. Então, quem tomava conta da gente era ela, para estudar os horários e tudo, era ela, minha mãe mesmo. Olha, eu achava ele muito sério, muito correto em tudo dele, na vida dele. Não admitia qualquer erro, qualquer coisa que pudesse denegrir a imagem da gente ou dele também. Inclusive, Jorge, você falou uma coisa interessante, uma pergunta interessante. Lembro-me que aqui ia haver um concurso para um cargo muito bom no Estado. Eu acredito que na época era o mais alto cargo público. Não sei se era exator, não me lembro qual era. Então, na época, o secretário do governador disse: Pedrito, faça o concurso, que você está aprovado, não precisa nem estudar. Eu contei ao meu pai disse: não, de jeito nenhum. Filho meu, ou estuda para passar ou não faz concurso, não. E não fiz realmente, não. Ele só aceitava se estudasse, se tivesse mérito para aquilo. Muito carinhosa, muito amorosa, muito amiga da gente, amiga dos nossos amigos, muito simpática, aquela mãe maravilhosa, muito boa mesmo. Todo mundo tem mania de dizer, minha mãe é a melhor do mundo, né? Então eu digo a mesma coisa, a minha mãe foi a melhor do mundo também, minha mãe. Mas porque ela ficava comigo o dia todo em casa, não é? E, inclusive, também, já depois, no final da vida, meus pais separaram e fui eu que fui companhia para minha mãe o tempo todo. Meus dois irmãos mais velhos eram filhos da minha mãe no primeiro casamento. Mas uma união perfeita da gente. Papai era perfeito com eles com meu pai também. Era como se fosse pai e filho. Eu me dei sempre muito bem com eles, como meu pai também se deram muito bem com eles todos. Eu tinha esses dois, Mário e Roberto. Foi isso mesmo. Eu nasci no Rio de Janeiro, minha irmã também nasceu no Rio de Janeiro e Sérgio, mais novo, veio nascer em Aracaju. Foi sim, com muito amor, muito carinho, inclusive pelas fotografias que nós temos, a maior prova do carinho que ele tinha por eles dois. Sim, logo que chegamos em Aracaju, nós fomos morar na Rua Estância, que era em frente a uma irmã de meu pai também, que tinha filhos. E são parentes também nossos, que eu me dou bem até hoje, inclusive, com eles todos. Engraçado, minha avó, eu tive muito contato com minha avó, a mãe de meu pai, sabe? Ela era muito católica, ela queria que eu fosse padre. Ela queria que meu pai fosse frade. Como ele não quis ser frade, ela queria que ele fosse pelo menos padre. Então, na religião foi isso, minha avó querendo fazer a cabeça de cada um de nós, não é? Em casa. Mas, e depois, então, meu pai nunca influenciou em profissão para a gente, para os filhos nenhuma. Eu me lembro que ele dizia, não quero que nenhum filho meu seja advogado. Ele achava que era uma vida muito puxada, talvez ele não fosse muito feliz como advogado, apesar de ser muito dedicado. Aí acabei eu sendo advogado. Eu pensava em medicina, mas a coisa não deu muito certo, então fiz direito e fazendo vestibular na época. Lembro sim. Foi no Jardim de Infância, Augusto Mainar. Eu comecei a ir para a aula, pequenininho, né? Lógico, e meus pais tinham até viajado para o Rio. E quando voltaram, ficaram revoltados porque eu desisti de ir para a escola. Eu não gostava não, porque era negócio de trabalho manual, e eu disse que não queria mais não, para aquele negócio que era coisa de mulher, tá costurando papel, tal. Então, foi muito pouco tempo no Jardim de Infância Augusto Mainar. Depois, então, meus primeiros estudos foram no educandário Menino Jesus, das professoras Iracema, Miriam e... esqueci o nome dela. Iracema, Miriam e Helena, Dona Helena. São 3 irmãs. Estudei lá uma parte da minha vida no primário, depois mudei. Aí fui seguindo meus estudos em outras escolas, outros lugares, inclusive no Tobias Barreto, no Ateneu, foi quando eu concluí o segundo grau.
Tenho a impressão que era Gláucia o nome dela, Gláucia, era Gláucia o nome dela. Do jardim de infância, não, eu era muito criança, 3, 4 anos no máximo. Me lembro daquela área bonita do jardim de infância, aquela, bonito, aquelas árvores com oiti, aquela frutinha que eu gostava de comer e sujar a farda toda. Mas era uma época interessante também, nesse sentido. Não, foi sim, foi. Eu estudava muito em casa também. Minha mãe me orientando, estava aprendendo tudo em casa com minha mãe. E essa Mas dona quando, Iracema, ela tinha as outras duas irmãs, que eram professoras lá, dona Helena e dona Miriam. Inclusive, dona Miriam, era muito conhecida na EMEI na época, era mãe daquele médico Eduardo Vital, que chegou a ser secretário de saúde aqui em Aracaju. Não me lembro bem, não, porque já estudava tanto em casa, fazia algumas coisas em casa, praticando, aprendendo, sabe? De lá, eu fui estudar numa outra escola, que não sei dizer como é que era a escola, com a professora Dulce, na rua Duque de Caxias. Fiquei lá 2 anos e depois eu fui para o Instituto Silvio Romero, com Dona Neide Mesquita Romero. Ela era professora, as filhas dela também, Clésia a mais velha, e Rose Meire também. Então, lá eu fiz o finalzinho do primário lá, para entrar no ginásio. Estudei com elas nesse colégio, no Instituto Silvio Romero. Muito bom, muito interessante. Inclusive, na época, ela, nós tínhamos aula de inglês também, na época que era uma coisa rara em Aracaju, mas nós estudávamos inglês também. Jesus, lembro de João Teixeira, que está aí para contar a história, a gente sempre se encontra. Me lembro dele, me lembro de algumas pessoas, assim, mas que me fogem agora o nome de alguns deles. Eu digo João porque nós éramos os menorzinhos, os pequenos, então nós nos destacávamos por isso. Na hora de plantar uma árvore, éramos nós dois, sabe? Me lembro de um Abelardo, que eu não sei o sobrenome dele, morava aqui na Avenida Augusto Mainar. Lembro de vários. Etélio Carvalho Prado. Neuza Menezes, que foi casada, já faleceu, casada com Daniel Menezes. Aquela. Tem uma médica que morreu agora recentemente, uma loura bonita, Del Vecchio, que morreu agora há pouco tempo. Colega também. Suetônio, Rubens Sampaio. Me lembro muitos deles, muitos, do Ateneu. Era aquela coisa de forçar a ser adulto. Foi uma sensação estranha, sabe? Porque era criança, ali no primário, ao chegar no ginásio, aquele menino que só podia entrar de calça comprida. Então, que eu digo assim, os colegas não podiam ver de calça curta, senão era uma curtição, né? Tinha que ser homem a partir dos 11 anos de idade. Mas foi muito bom, foi bem interessante, colegas bons estudos, muito interessante mesmo. Ofenísia Freire, Maria Augusto Lobão, Leo Magno Brasil, foram muitos, Lucila, professora de francês, muita gente boa naquela época, muita gente boa mesmo, que deixa saudade, muita saudade, e muito ensinamento bom. Lembra daquele médico, Rodrigo Orlando Teixeira, nos davam muito bem, porque inclusive ele era filho de uma amiga da minha avó, que era a Dona Eudete, a mãe dele, e não nos dávamos bem. Teve aquela Cristina Laborte, uma bonita, que foi Miss Acre. Muita gente conhecida, muita gente boa naquela época, gostei muito, muito mesmo. Naquela época que já queria trabalhar tal, então passei também a estudar à noite. Aí foi quando eu estudei um tempinho no Tobias Barreto. Tobias Barreto, foi sim. Foi na época que eu também estava fazendo pré-vestibular, nessa época, mas não deu para fazer nada. Aí logo após não passar no vestibular para medicina, eu fiz direito e fui aprovado e continuei. Lembro muito daquela Glorita Portugal, lembro muito dela. A impressão que era português, não sei se ela ensinou português também. Português então mesmo, isso. Lembro que, inclusive, naquela época, eu fazia um jornalzinho já da gente. Eu que fazia tudo, datilografava, imprimia, tal. E fazia com essas coleguinhas que nós tínhamos lá. Esqueci o nome delas agora, mas Maria das Graças. No momento estou esquecido dos nomes delas, mas são muito conhecidas. Encontro com elas até hoje, encontro com elas na rua, nós nos encontramos nas festas e tudo mais.